Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos, que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Senhor presidente. Não está funcionando. Agora está. Senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência e os membros dessa comissão, em nome do Arthur, e diante até da decisão que foi proferida, lhe garantindo que ele não faça nada que eventualmente possa lhe prejudicar, ele não vai assinar o termo, novamente louvando todo o respeito por Vossa Excelência. Mas por que, Excelência, se ele não é investigado em nada? Por conta até da decisão ulterior que teve do INSS e eventualmente do que a gente não tem como prever aqui o que possa ser lhe perguntado, então ele vai exercer esse direito que lhe foi garantido por Vossa Excelência já em despacho anterior, mas também por uma decisão do ministro André, que permite que ele não faça nada que eventualmente possa colocar em risco qualquer tipo de direito dele. Então eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Pois não. É bom lembrar que o termo é apenas uma parte formal dessa presença. Há uma série de outras regras, o senhor sabe bem, ele como testemunha terá de seguir nas respostas que são públicas e que precisam ser esclarecidas a essa comissão. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, saúdo a todos os presentes, parlamentares, assessores, imprensa, o depoente e seu advogado. Senhor presidente, eu pedi para colocar isso aqui. Por favor, passa aí. Presidente, eu até tapei a foto aqui dos homenageados para poder não dar direito de resposta. Tive um trabalho danado, mas fiz essa alteração com... não dá para ver, não. Não dá de jeito nenhum. Nem dá. Mas vamos ficar tranquilos que os brigões estão cobertos aqui pela tarja. Presidente, mas eu não estou querendo ver foto. Eu quero primeiro falar sobre isso. Operação Abafa. Presidente, eu já vi todo tipo de operação na República, mas essa operação Abafa que estão querendo fazer com a CPMI do INSS, ela tem cara, sobrenome e partido político. Investigações sobre o Master e Lulinha levam PT e Centrão a se unirem para sepultar CPI do INSS. Estão querendo sepultar um vivo. A CPMI do INSS está mais viva do que nunca e no encalço dos grandes corruptos da nação. Hoje eu vi parlamentares atacando o senhor. Presidente, isso é resultado concreto do acerto de suas ações. Presidente, na defesa da sua fé, o senhor não baixa a cabeça, mas nunca blindou quem quer que seja. Olha, mas vamos adiante, presidente, porque o Brasil sabe quem quer enterrar a CPMI. Mas nós faremos um relatório técnico ressuscitando muitos defuntos que teimam em não serem enterrados, defuntos que num passado muito recente estavam muito vivos também para roubar o povo brasileiro. Passa aqui, por favor. Presidente, eu não sei se tinha uma novela tratando sobre barriga de aluguel, mas hoje nós temos um diretor de roteiro que quer ressuscitar essa novela. Se chama
Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes. Olha que coisa linda. Olha a esculhambação que hoje está sendo feita no STF. Leila, a senhora Leila, é porque é presidente do Palmeiras que ela está aqui? Não, é porque ela é da Crefisa. A Crefisa ganhou 25 dos 26 lotes do INSS. Está uma montanha de reclamação. O que é que o senhor Gilmar Mendes fez? Pegou um processo que anulou uma quebra de sigilo aqui, fez uma cesariana e colocou o mandado de segurança da Leila da Crefisa. Já fez isso um dia desse. Agora fez outra operação cesariana e colocou num mandado de segurança que não tinha nada a ver, para ficar preventa a senhora Leila da Crefisa. Veja, se isso não for obstacular uma investigação legítima, eu não sei mais o que é obstrução de justiça. A senhora Leila, apesar de todo o poder dela e o dinheiro, ela deveria estar ali como testemunha, mas o que era para ser um parto normal se transformou numa cesariana e ela escapou pelas mãos de Gilmar Mendes de estar prestando esclarecimento ao povo brasileiro sobre a atuação da Crefisa junto à INSS e Dataprev. Olha, como testemunha. Então, você que vai ser testemunha, você que acha que tem a obrigação de ser testemunha, basta arrumar uma barriga de aluguel no STF para também não depor como testemunha. Passa aqui. A Polícia Federal tem dono? Não. A Polícia Federal é uma instituição de Estado. Polícia Federal, por mais que alguns queiram colocar coleira nela, mas é uma instituição de Estado. Por mais que o atual chefe da instituição tenha uma ligação muito próxima com o governo, mas a PF continua sendo uma instituição de Estado. Por que Lulinha está sendo citado? Quando eu comecei a falar de Lulinha aqui, mas rapaz, eu fui muito atacado. Eu disse, renuncio o cargo de relator se Lulinha não tiver ido na primeira classe, paga as despesas de viagem e de hotel pelo senhor careca do INSS. A Polícia Federal está de parabéns. Roberta Lux foi tão citada aqui, quiseram blindar e blindaram de forma reiterada. Mas olha, a Polícia Federal está aqui desvendando a participação de Lulinha no esquema. Passa. Para não dizer que é fake news. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a Cecília Mota sentou ali, aqui nós inquirimos ela duramente sobre a deputada federal Maria Gorete. Deixa eu dizer, é mais um parlamentar que está envolvido no rolo do INSS. Mas a Polícia Federal chegou há pouco tempo, nós já tínhamos ela aqui porque sabíamos que a Cecília estava a mando de Maria Gorete. Para dizer que isso não é caso isolado, não. Ela está com tornozeleira, mas tem mais gente do mundo político que precisa também entrar nessa mesma linha. E o relatório vai trazer. Passa. Eu me lembro que quando veio para cá a Cecília, ela tinha comprado 2 Mustangs elétricos, não sei se os dois juntos davam quase 1 milhão. E ela aqui
achou isso a coisa mais normal. Mas uma coisa que esse povo que rouba aposentado e pensionista tem é bom gosto para carro. Aqueles 2 Mustang já dançaram, mas outros carros como essa BMW, como bolsas caríssimas, como joias, como dinheiro vivo, também foram arrecadados. É na conexão lá do Ceará, onde está presente também o direcionamento para o senhor Careca e para o senhor Stefanuto, presidente do INSS. Passa. Ó, aposentado, isso aqui é seu. Passa. Passa. Tem mais alguma? Então, senhor presidente, deixar claro para a nação brasileira, a CPMI deu frutos, está dando e ainda tem muita coisa a ser investigada. E o senhor está de parabéns. Esses ataques direcionados ao senhor representam um troféu, porque o senhor está seguindo adiante, mesmo diante de tantas dificuldades. Mas, senhor presidente, pela primeira vez aqui na CPMI, nós estamos ouvindo instituição financeira. Quem se recorda que deputados e senadores aqui presentes da situação do bloco do governo botaram a digital para salvar o C6 e o C6 ficou salvo, até que nós tivemos a outra votação e, contra a vontade também desses mesmos parlamentares, o C6 e mais outras instituições financeiras vieram aqui. Então, eu quero dizer ao senhor depoente Arthur, aqui tem muito advogado de defesa entre os parlamentares do seu banco. Muitos, o que não deveria ocorrer. Mas, senhor Arthur, o senhor também requereu junto ao STF o direito de não comparecer, mas foi negado esse direito, porque a CPMI é uma instância legítima de investigação e tem fatos a serem esclarecidos. Portanto, como o senhor faz parte de um banco, e como um banco tem uma clientela extensa, eu acho muito importante o senhor poder esclarecer os fatos. Mas muito me estranha um presidente com a carreira que o senhor tem não assinar um termo de compromisso para falar a verdade. Eu acho isso um desserviço à própria instituição que o senhor representa. Eu acho que alguém à altura do seu cargo não precisava sequer de documento, mas tendo um documento é importante registrar que vai falar a verdade. Senhor Arthur Ildefonso Broto Azevedo, o senhor pode me dizer quanto tempo o senhor é presidente ou CEO do Banco C6? Há 4 anos eu exerço a função de principal executivo do Banco C6 Consignado. Essa função de principal executivo, eu posso compará-la a presidente do banco? Acredito que sim. A gente não tem no Banco C6 Consignado, Vossa Excelência, a figura de CEO ou presidente, mas eu sou o principal executivo da instituição nesse momento. O senhor poderia me dizer qual é a composição acionária do C6 Bank? Vossa Excelência, 56% são dos controladores, sócios controladores. Sim. E 46% é de uma empresa internacional. O senhor pode me dizer o que representa o produto crédito consignado para aposentado e pensionista do INSS na carteira? Qual é o montante de ativo dessa carteira em relação ao banco?
Em relação ao conglomerado como um todo, Vossa Excelência? Não, em relação ao O empréstimo consignado... Vossa Excelência pode refazer a pergunta, por gentileza? as operações de crédito para aposentado e pensionista do INSS representa quanto de ativo para o banco? Hoje são 33 bilhões de reais em ativos para o banco. Hoje, 33 bilhões. Bilhões de reais de ativo. Olha, para aposentado e pensionista do INSS. Sim. O senhor fez parte, o senhor disse que está no banco desde 2018 ou 19. 19, Vossa Excelência. O senhor fez parte ou acompanhou a compra ou a incorporação do banco fixa? É fixa, é? O banco fixa, Vossa Excelência. Pelo C6? As negociações iniciaram antes da minha chegada, Vossa Excelência, mas acompanhei todo o desdobramento dessa operação dentro do banco. Não chame de excelência, pode chamar de deputado, relator. O senhor poderia me dizer como se deu a decisão institucional do C6 para direcionar crédito consignado para aposentado e pensionista? Quando foi que o banco decidiu investir nesse segmento? Por volta do ano de 2019, quando o banco entendeu que iria para o varejo brasileiro bancário. Se você está presente no varejo brasileiro bancário, a segunda maior carteira de crédito é a carteira de crédito consignado no país. Eu estou falando de aposentado e pensionista do INSS. Dentro da carteira de crédito consignado, a carteira de aposentados, ela tem uma representatividade bastante importante. Então essa carteira, era isso que eu queria saber, em termos de percentual, ela representa quanto do banco C6? Do conglomerado como um todo, cerca de 40%, 45% hoje. Quando os senhores decidiram entrar nesse segmento, os senhores fizeram um estudo sobre a vulnerabilidade desses possíveis clientes? Sem dúvida nenhuma. São clientes que têm... dependem muitas vezes do benefício para sobreviver. É um público bastante diferenciado, deputado. Os senhores fizeram estudo? O banco trouxe profissionais que já conheciam este negócio como a própria minha vinda para o banco. O senhor pode dizer que profissionais foram esses? O banco trouxe a mim e eu trouxe uma equipe bastante experiente dentro do mercado, principalmente dentro do mercado de consignados da INSS. O senhor poderia me dizer que cargo ocupava antes de estar no C6? Eu era superintendente executivo de negócios. De quem? Do Banco Pan. Do Banco Pan. Isso envolvia em algum momento consignado para aposentado e pensionista? Sim, senhor. O senhor permaneceu quanto tempo no Banco Pan? Eu acredito que foram mais ou menos 7 anos. O senhor pode me dizer quanto representava do Banco Pan essa carteira de aposentado e pensionista? Eu não vou me lembrar agora, deputado. Olha, eu estive olhando o Banco Pan. Rapaz, tinha reclamação que só a respeito de consignado. Então, quando o senhor foi para o C6, o senhor foi convidado ou contratado também com essa ênfase em empréstimo consignado? Sim, senhor. Então, nós estamos falando com a pessoa certa. O senhor implementou lá a possibilidade de empréstimo pessoal na modalidade RMC e RCC? O C6 consignado não atua nas modalidades RMC e RCC. Olha,
por que não atua nessas modalidades? Existe algum direcionamento contrário a essas modalidades? Por uma decisão estratégica da empresa, a gente preferiu não operar nessas modalidades em cartão consignado e cartão benefício, que é o comumente. Nós estamos estudando justamente essas duas modalidades, RMC e RCC. O senhor é contra, tem algum motivo específico para o banco não operar nessas duas modalidades? Deputado, acho que não cabe comentar aqui, com todo respeito a Vossa Excelência, a minha opinião a respeito de um produto. Não, mas eu pedi uma coisa objetiva. Estou fazendo uma pergunta objetiva e o senhor responde de forma objetiva. O senhor é contra essas duas modalidades de operação de crédito? Eu não sou nem contra nem a favor. E por que o banco não opera essas duas modalidades? Por uma decisão estratégica da instituição financeira. Então vocês operam exclusivamente o empréstimo pessoal? Perfeitamente. Hoje, quantos contratos o banco tem com aposentado e pensionista do INSS relacionado a empréstimo pessoal? Ativos tem aproximadamente 6 milhões e já foram concedidos ao todo aproximadamente 10 milhões desses empréstimos. Quando é que o C6 firmou ACT com o INSS e a Dataprev? Com a compra do Banco Fixa, o Banco Fixa já possuía o ACT com o INSS. Desde quando? Não sei dizer, Vossa Excelência. Eu sei que a gente renovou o ACT recentemente, em 2025. Quando? Então, o ACT com o Banco C6 e o INSS ficou na renovação no ano passado. Perfeitamente. O senhor participou dessa renovação? Participei. Eu quem assino o ACT pelo Banco C6 consignado. O senhor pode me explicar como é que se deu esse processo de renovação do C6? O processo de renovação ele se dá à medida que o ACT vai chegando ao seu final. Você protocola um pedido de renovação. São feitos inúmeras juntadas de documentação e é submetido à diretoria de benefícios do INSS, o qual faz os trâmites internos para proceder com a renovação ou não do acordo de cooperação técnica. Quantas vezes o Banco C6, sob a sua presidência, foi submetido à fiscalização pelo INSS? Uma única vez em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado. Me explica um pouco como é que foi essa fiscalização? Houve um procedimento administrativo que foram... Só me permita, deputado, antes disso tem algumas trocas de ofícios entre as instituições, mas eu não vou chamar isso propriamente dito de uma fiscalização. Mas em outubro do ano passado foi solicitado uma fiscalização de um processo administrativo que ele basicamente abordava 7 temas. Começou-se abordando e ao final entendeu-se por 7 temas. Por favor, detalhe esses 7 temas. Os 7 temas eles versavam sobre 4 temas eram sobre assinatura e biometria facial, que são exigidas pelo ACT desde 2022. Um dos temas versava sobre envio das documentações, dos contratos, porque no empréstimo consignado, se você tem um ACT, você é obrigado a informar e disponibilizar o contrato ao INSS através da Dataprev. E tinha algumas pendências, eu posso citar como exemplo, o verso de um RG de um determinado cliente não tinha sido, ele estava ilegível. A gente teve que reenviar este documento. Outro tema que versava o ACT foram a comercialização do que o INSS chama desses produtos acessórios, que eu comentei aqui no meu discurso, e um outro tema era sobre o crédito não sendo liberado na conta do beneficiário, mas que se provou que
a conta do beneficiário atual é outra. Na época do empréstimo, era outra conta corrente e o empréstimo foi liberado na conta do beneficiário. Seria correto eu dizer que a suspensão do ACT ou dos novos contratos foi decorrente dessa fiscalização? Foi decorrente de um único tema da fiscalização, do qual a gente discorda veementemente do INSS a respeito da venda de produtos acessórios. Os senhores têm contrato operacional com a Dataprev? Eu acredito que o ACT, ele prevê a Dataprev como signatário, mas eu não tenho certeza, deputado. O senhor pode informar se a Dataprev é remunerada pelo C6? O C6, ele paga o que a gente chama todo o empréstimo que ele é descontado no beneficiário do INSS, existe uma tarifa que é repassada à Dataprev. Então, cada contrato de empréstimo formalizado junto à Dataprev tem uma taxa para ela, não é isso? Exatamente. Cada repasse sobre o empréstimo, não é sobre o empréstimo em si, cada parcela do empréstimo. Cada repasse. O senhor pode me dizer por mês ou por ano quanto a Dataprev recebe do C6? Eu não tenho esse dado aqui, deputado, mas eu posso encaminhar caso... O senhor não tem nem noção? São aproximadamente, salvo engano, R$3 por mês por empréstimo, 3 vezes 6 milhões de reais, é mais ou menos nessa magnitude. Por mês ou por ano? Por mês. 18 milhões por mês? Por mês. 18 milhões por mês. Por que eu estou perguntando isso? Porque a Dataprev hoje sobrevive quase que exclusivamente dessas taxas. Então, quanto mais contrato a Dataprev formaliza lá no sistema, mais ela ganha. Você imagina, só com o C6, mais de 200 milhões de reais por ano. Ou seja, a Dataprev é estimulada a liberar esses contratos. O senhor pode me dizer quais sistemas operacionais existem entre o C6 e a Dataprev? Como é que vocês fazem esse intercâmbio de informações? Só para... A gente está falando para leigos. Eu sou um leigo, preciso saber o básico. Eu sou aposentado, assino um contrato. Esse contrato chega como na Dataprev? O C6 faz comunicações com a Dataprev através de uma plataforma tecnológica. O senhor poderia dizer qual? Não é uma plataforma, não tem um nome, deputado, ou qualquer coisa, é através de integração sistêmica, né, que é comumente chamado no mercado de APIs. Certo. Então são comunicações entre C6 e Dataprev. O contrato ele é basicamente assinado pelo cliente, a gente envia esses registros das informações do contrato à Dataprev. Uma vez que você envia os registros da Dataprev, ela basicamente consigna na folha do beneficiário do INSS. Uma vez consignado na folha do beneficiário do INSS, o banco faz a liberação do recurso financeiro. E após isso, o banco envia também através dessa API, plataforma tecnológica de integração sistêmica, o documento em si para que fique disponibilizado lá no sistema do meu INSS para o aposentado ver a qualquer momento o contrato que ele assinou. Muito bem, deixa eu lhe perguntar. O C6 tem quantas agências físicas no Brasil? O C6 não tem... O C6 consignado não tem nenhuma agência física no Brasil. Eu sou aposentado, o senhor é o banco, eu preciso do empréstimo, mas não sei da sua existência porque não tem sequer agência física. Como é que o C6 chega até o aposentado? O C6 tem basicamente o aplicativo do banco, onde são contratadas as operações, ele tem o próprio site do banco, onde são contratadas as operações, e ele tem a rede de correspondentes bancários. Pronto. É sobre a rede de correspondentes bancários. Qual é o percentual de contratação do site ou
o percentual da rede de correspondentes? Hoje, aproximadamente 90% da operação do C6 é através da rede de correspondentes bancários. Muito bem. O senhor pode me dizer como é que funciona essa questão do... O senhor pode me dizer como é que funciona a questão do correspondente bancário? Correspondente bancário é um prestador de serviço, basicamente, que tem uma força de vendas e vendedores que fazem a comercialização do produto para o C6 ou também para outras instituições financeiras. No caso do C6, quais são os correspondentes bancários? É uma rede de correspondentes bancários? Como é? É uma rede de correspondentes bancários. Pode dizer o nome da rede? Até é público isso. Todos os correspondentes bancários do C6 consignado estão disponíveis no site do banco. Perguntando ao senhor, que rede é essa? Não, são empresas que prestam serviço. Não entendi a pergunta, deputado. Quer dizer que são pessoas diferentes, pessoas jurídicas diferentes, ou é uma rede única? Não, são aproximadamente 2.900 pessoas jurídicas hoje prestam serviço ao C6 consignado. O senhor já ouviu falar em pastinha? Já ouvi falar, é um termo, na minha visão, pejorativo para o prestador de serviço. O senhor pode explicar o que é que o pessoal chama de pastinha? Os vendedores de empréstimo consignado. Os correspondentes bancários seriam, teoricamente, com essa pecha, os pastinhas? O correspondente bancário ele é a entidade jurídica em si, né? Pastinhas é a nomenclatura que se dá para os vendedores desses correspondentes bancários. O senhor poderia me dizer, já o senhor falou que 90% dos seus clientes de consignado vêm dos correspondentes bancários. O senhor poderia me dizer qual o tipo de marketing ou de definição estratégica para buscar esse aposentado e convencê-lo a ir ao C6 através desses correspondentes? Vocês fazem o quê? Vocês fazem propaganda? Vocês fazem alguma divulgação? Como é que vocês chegam a esse aposentado e pensionista? O C6, nos seus canais próprios, ele faz mídias digitais, como a natureza da nossa empresa, e também ofertas no aplicativo do banco ou mesmo no site do banco. O senhor tem notícia que os seus correspondentes bancários compram dados de aposentados e pensionistas? Não tenho essa informação. O senhor nunca teve essa informação? Não, senhor. O senhor chega a ter no seu banco de dados informações diretas, Dataprev ou INSS sobre aposentado e pensionista? Não, as únicas comunicações são do banco à Dataprev. O senhor poderia me dizer quem do C6 faz essa interface com INSS e Dataprev? Funcionários da minha equipe e às vezes eu mesmo faço a integração diretamente. O senhor, nesse ano 2025, teve no INSS? Tive algumas vezes para discutir esses processos administrativos com os quais citei aqui. Eu vi que em 2024, se não me falha a memória, o senhor teve reunido com o senhor Alessandro Stefanotto.
uma reunião do C6 representado pelo senhor. O senhor poderia nos dizer qual foi o motivo dessa reunião e o tema tratado, ou os temas tratados? Eu não me recordo estar em nenhuma reunião com o Alefranco Stefanotto. Então o senhor não recorda dessa reunião? Não. Eu fiz uma pergunta ao senhor, mas aqui ela está mais completa. Qual é a garantia que nós, consumidores, temos, principalmente esse público mais vulnerável, que essa abordagem a eles, pelo C6 e os seus associados, seja uma abordagem ética coerente com os princípios? Deputado, acho uma excelente pergunta e permita-me explicar como é que funciona dentro do C6 a gestão de correspondentes. Por favor. Basicamente, a gestão de correspondentes dentro do C6 consignado, ela ocorre em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar de credenciamento de um correspondente bancário. O C6 avalia a pessoa jurídica correspondente bancário. O C6 avalia se essa pessoa jurídica está endividada ou não, analisa questões de prevenção à lavagem de dinheiro, o C6 analisa questões reputacionais sobre esta empresa, inclusive questões reputacionais que possam ter já sido citadas na autorregulação de crédito consignado. Além disso, o C6 avalia também sobre a empresa os seus sócios e os seus procuradores, que é quem de fato representa aquela empresa. Da mesma forma, os sócios e os procuradores são avaliados em risco reputacional, em a prevenção à lavagem de dinheiro, assim como outras demandas. Importante reforçar que, além da avaliação jurídica da empresa, cada vendedor que é cadastrado à plataforma para poder comercializar o crédito consignado, o C6 faz uma análise cadastral completa dele. É obrigatório ao vendedor informar todos os dados cadastrais dele, além dele fazer o processo de biometria facial com o banco. E, além disso, a captura do documento de identidade. Todo vendedor de crédito consignado é obrigado a passar por exame de certificação específico para poder comercializar o produto em nome do banco. Além disso, também são exigidas... no início de uma operação é exigido que este vendedor passe pelos treinamentos obrigatórios. Esses treinamentos obrigatórios, eles são, além de inicialmente implementados, eles são atualizados anualmente e, de novo, é necessário que esses vendedores passem pelos treinamentos todos os anos. Nestes treinamentos regulatórios são abordadas questões de relacionamento com o cliente, prevenção à lavagem de dinheiro, adequação às normas de LGPD. Importante que após esse pilar, existe o pilar de monitoramento. São monitorados semanalmente e mensalmente para com as vendas dos correspondentes indicadores de controle de qualidade, índice de satisfação do cliente, reclamações administrativas e judiciais e, além disso, o banco realiza auditorias anuais internas e externas. Dentro dessas auditorias externas também estão presentes relacionamento ao cliente, políticas de governança, tecnologia da informação e também adequação da empresa à LGPD. Importante que a gente realiza também o que a gente chama de cliente oculto. O que são clientes ocultos? A gente contrata atores que se passam por aposentados e pensionistas do INSS e vão verificar lá na ponta como é que está a prestação de qualidade de atendimento desse correspondente bancário. Esses monitoramentos geram indicadores e existe um terceiro pilar, que é a gestão de consequências. Os correspondentes podem ser basicamente suspensos ou, eventualmente, podem vir a tomar o descredenciamento do banco. Importante que, inclusive, existem casos do C6, dezenas de casos desses, que o C6 reporta às autoridades sobre eventuais irregularidades que possam ter acontecido. Nós temos, deputado, muito orgulho, porque na autorregulação de crédito consignado, no ano de 2025, a gente conseguiu nota máxima e foi a instituição financeira em primeiro do ranking em gestão de correspondentes na autorregulação de crédito consignado. Muito bem. Me diga uma coisa, tudo isso é verdade? Tudo isso é absolutamente verdade. E por que o senhor não assinou o termo de compromisso? Por orientação do meu advogado.
Passa aqui, por favor. Nós estamos tratando, e eu fui ver C6 com ações judiciais. Encontrei milhares de problemas relacionados ao C6. O senhor falou agora da questão dos 300 milhões, mas muito antes da questão dos 300 milhões, a gente fez um rápido percurso e a gente tem Ministério Público Federal processando C6, a gente tem C6 liderando o ranking de instituições financeiras no 4º trimestre de 2022, a gente tem o C6 tendo o TJ, eu só não me lembro se é de São Paulo, mandando suspender desconto irregular. Ou seja, o C6 tem problemas. Passa aí, por favor. Para coroar esses problemas já identificados, na véspera da sua vinda, o INSS está cobrando 300 milhões de reais de devolução do seu banco, dizendo que vocês faziam venda casada, dizendo que vocês têm problemas e suspenderam o ACT. Eu pergunto ao senhor, o senhor já, inclusive, disse que não concordava com a atitude do INSS e judicializou essa suspensão. Então, o banco judicializou essa suspensão? Sim, senhor. Eu lhe pergunto, de forma breve e objetiva, qual o produto que ocasionou isso aqui? São os produtos que o INSS chama de produtos acessórios, no caso do C6. O senhor pode me dizer quais são esses produtos? Seguro de vida e pacote de benefícios. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Isso é contratado num correspondente? Isso é contratado pelo cliente. No correspondente? Em qualquer um dos canais disponíveis pelo banco. Eu quero saber, o senhor disse que 90% era no correspondente. Eu pergunto, esses 90% também se repetem nesses produtos acessórios no correspondente? Também era contratado no canal de correspondentes. Me explica uma coisa, porque é importante para nós. O senhor foi para o C6 com o objetivo de implementar o consignado. Assim eu entendi. Quando é que o banco faz uma estratégia de produto acessório? Como é que ele casa aquele cliente com um produto acessório? Diz, olha, ele vai pedir um empréstimo pessoal, nesse empréstimo pessoal você aproveita, porque eu que sou eu, não tenho conhecimento dos produtos acessórios. Imagine uma pessoa hiper vulnerável, que, coitado, só está querendo o dinheiro. Aí eu pergunto, qual é a abordagem, exatamente a abordagem que vocês fazem para o aposentado e pensionista nesses produtos acessórios? O senhor, como presidente do banco, melhor do que ninguém, diz a gente como é essa abordagem. Eu sou o aposentado. Eu chego no correspondente bancário atrás de um empréstimo de R$2.000, dando um exemplo. É isso que eu quero na minha vida, pagar minhas contas, comprar remédio. Como é que esse cidadão chega, consegue R$2.000 e vai com um pacote completo desse para casa? Deputado, eu posso explicar como são as abordagens nos canais diretos do banco, aplicativo do banco e no site do banco. Olha só, o senhor me deu uma aula de compliance, principalmente na abordagem com o cliente. O senhor disse que tem treinamento, bota ator na ponta, faz tudo que tem para fazer. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Pergunta simples, que é o objeto principal lá do seu negócio. Como é
que esse pacote acessório chega no aposentado? Como é essa oferta? Eu não posso responder pelas ações comerciais de uma entidade jurídica que não é o C6 consignado. Olha só, os produtos são do C6. São? Não, os produtos, eles são... O C6 ele é um mero vendedor dos produtos. Os produtos são de outras empresas, das quais são as detentoras desses produtos. Pronto, o senhor agora me explicou. O C6 é um intermediário, é o vendedor. Certo? Exatamente. Pronto. Eu sou aposentado atrás de R$2.000. Saio de lá com esses R$2.000 e, na minha ótica, com a venda casada. Eu só quero saber, eu quero desmistificar isso. Eu quero saber como é que o aposentado é apresentado a esses produtos. Existe uma condicionante, você vai ter os R$2.000, mas vai ter esse pacote junto? Como eu disse, senhor deputado, não existe venda casada no C6. O C6 não condiciona a venda de empréstimo consignado à obrigatoriedade do cliente contratar o pacote de benefício. Nos números que foram citados aqui, 20% apenas no período em que a gente comercializava pacote de benefício, foi comercializado o produto especificamente. Os outros 80% aproximadamente comercializaram exclusivamente o empréstimo consignado. Senhor depoente, o INSS está cobrando 300 milhões a devolução ao C6. Eu só quero saber do senhor, o INSS me parece que não está pensando como o C6 está pensando, como o senhor está dizendo. Essa cobrança aqui é desses produtos acessórios? Sim. Pronto. O senhor, como presidente do banco, e deu uma aula aí de ética na relação cliente-banco, o C6 vai devolver esses 300 milhões? Esse tema está sendo discutido na Justiça e a gente não... Eu vou me ater a não responder sobre este tema específico, deputado. Passa aqui, por favor. Bancos com maior número de reclamações de beneficiário do INSS sobre consignados. Eu mesmo fiz a lista. Não conheço o senhor, não conheço os outros bancos, conheço nada. Foi um trabalho técnico com a equipe técnica. Campeão absoluto. C6 consignados. Foi uma lista feita dos últimos 5 anos. Certo? Dos últimos 5 anos. Só para o senhor ver como está ranqueado. Passa aí. Passa. C6 consignado, soma de reclamações. No ano de 2021, e faz o escopo da CPMI, faz parte, os senhores tiveram mais de 5.000 reclamações, só nessa via. Ações judiciais, os senhores tiveram 33. Várias ações judiciais. Passa aqui. Contratos com indicativos de cobrança de custo adicional nos empréstimos. Vamos ver só o C6. Ficou em segundo lugar. C6 consignado, 327 mil com problema. Passa. Operações sem envios de documentação contratual, 137 mil o Banco C6. Passa. Score de validação com bases biométricas do governo insuficientes para garantir a validade da operação, 2.911.000. Passa. Quantidade mensal de contratos consignados em benefícios previdenciários. Isso aqui não é só do C6, isso é do sistema financeiro. Nós saímos de algo que praticamente não existia
para a partir de 2020 batermos na casa de milhões já em 2024. Olha, eu fui corrigido. É só o C6. Então, olha o que é uma estratégia de banco. Ele foi contratado em 2019 ou 18, não me recordo. Esse é um funcionário que apresentou resultado. Ele chegou, estava aqui. Hoje, a gente colocou 2024 com 3 milhões, mas ele já disse aqui, 6 milhões. Ou seja, a eficiência na contratação, ela está comprovada. Resta saber se essa contratação está obedecendo os critérios de ética mesmo. Aí eu pergunto, como é que passa esse produto para o aposentado? O presidente do banco não responde, porque ele diz que lá ele não pode interferir, mas a estratégia sai toda do banco. E o banco montou uma estratégia eficiente. Isso aqui é um crescimento exponencial digno de louvor. Agora, e os nossos aposentados e pensionistas? Que no final o INSS está dizendo o seguinte: o banco tomou de aposentado e pensionista 300 milhões de reais. O banco botou no bolso 300 milhões de reais. Quem está dizendo não é o relator, não. Quem está dizendo é o INSS, que pela primeira vez, depois de todo esse percurso, fez em outubro ou novembro uma fiscalização. Nós estamos falando de uma. E na primeira fiscalização encontra esse desvio de finalidade de 300 milhões de reais. E aí eu queria dar ao senhor a oportunidade, mais uma vez, porque para mim, tudo isso que a gente está discutindo aqui tem uma única finalidade: é a proteção do aposentado e pensionista, que no Brasil está endividado, muitas vezes passando fome, e os senhores montaram uma estratégia vitoriosa de captação de cliente. E eu só estou fazendo uma única pergunta ao senhor. O senhor é o responsável pela estratégia. O senhor teve a mente brilhante para sair desse patamar aqui, quando foi contratado para 6 milhões de contratos. E eu só estou pedindo uma explicação lá na ponta, como é essa abordagem para com o aposentado. Com todo respeito, Vossa Excelência, mas como eu disse, as ações comerciais de uma outra entidade, eu não posso comentar. Muito bem, eu acho que era uma oportunidade ímpar que o senhor, representando um banco do porte do C6, poderia esclarecer a sociedade brasileira, aos aposentados e pensionistas. Não, ele está falando que... Mas veja, ele está falando dos correspondentes. O correspondente, como ele explicou aqui, passa por um verdadeiro escrutínio para se associar à ação do C6. Olha, passa por um escrutínio. Eu não acredito que no escrutínio desse não seja discutida a estratégia de abordagem ao aposentado. Ele chegou a dizer que o C6 contrata atores para se passarem por aposentado. Eu estou perguntando só uma coisa. Poxa, qual é a abordagem? Pô, é uma coisa simples. Quer dizer que o C6 faz esse escrutínio todo, mas não pode responder aqui como é que oferece o produto. Não, porque o produto a gente não pode se meter no... Como não pode se meter no correspondente, presidente? Se foi vocês quem fizeram toda a estratégia. Passa aí. Mas com todas as instituições financeiras. Aqui é do Reclama aqui também, com a série de reclamações. Mas vou continuar a inquirição.
O senhor, enquanto banco, o senhor tem acesso direto às bases do INSS? Não. Alguém do seu banco tem? Não, que é do meu conhecimento. Como é que funciona esse acesso de cliente Dataprev? Os senhores fazem auditoria desses funcionários nessa ação de remessa de contratos, por exemplo? Quantas pessoas o C6 possui para essa interface com a Dataprev? Deputado, pode refazer a pergunta, por gentileza? Vou refazer. O senhor já me disse que tem uma interface direta com a Dataprev, não é isso? Se eu não estou enganado, essa interface é o local em que o contrato sai do banco e chega à Dataprev. Estou perguntando ao senhor quantos funcionários têm acesso a esse login e podem fazer essa remessa? Deputado, não sei dizer quantos funcionários tem, mas as interligações elas são tecnológicas, né? Elas dependem de poucos funcionários por utilizar alta tecnologia. E eu estou perguntando isso porque o senhor já pensou, se o senhor não tiver o controle desse acesso e puder ser feito com a base de dados descontos irregulares pelo funcionário, o senhor não sabe dizer se tem auditoria nesse sistema, não? Todo o sistema construído do banco, ele é absolutamente consistente. A gente tem que, por exemplo, uma função de enviar documentos para a Dataprev. A gente envia o documento e, basicamente, a gente confere se o documento foi enviado ou não, e existe também o relatório de inconsistência que é disponibilizado pela Dataprev. Se algum desses contratos não está enviado, são reportados nesse relatório de inconsistência. Pergunta ao senhor, o senhor tem trilha de auditoria desse sistema? Sim, senhor. O senhor pode mandar aqui para a CPMI dos últimos 5 anos? Posso sim, à medida que fizer o requerimento. Então, doutor, à disposição. Não, já acabei de fazer o requerimento. O senhor me falou desse monitoramento dos correspondentes e disse que ia atores para a rua e fazia uma série de confirmações e investigação. O senhor pode me dizer o que é que encontrou nessas fiscalizações dos correspondentes bancários? O senhor me disse aí que tinha mais de 2.000. O que é que... Vou dar um exemplo. Nesses últimos 5 anos... quantos correspondentes bancários foram descredenciados pelo C6? Eu não tenho essa informação aqui comigo, deputado, mas se o senhor entender necessário, posso encaminhar. O senhor não tem nenhuma noção de quantos correspondentes bancários foram descredenciados? Eu tenho o número de correspondentes ativos, hoje aproximadamente quase 3.000 correspondentes ativos. O senhor disse isso, mas eu quero saber a eficiência do seu sistema de controle. O senhor pode dizer quantos foram descredenciados ou não tem esse número? Eu não tenho esse número nesse momento. Muito bem. Pode dizer se foram mais de 100 ou menos de 100? Eu acredito que tenha sido mais de 100. O senhor pode me dizer quais os problemas encontrados nessa relação C6 com correspondente bancário? Perdão, deputado, pode repetir a pergunta? Quais os problemas comuns encontrados nessa relação C6 correspondente bancário? Eu gostaria de deixar claro, deputado, os correspondentes bancários, eles não são exclusivos do C6. Eles operam para todas as instituições financeiras. Mas eu estou perguntando sobre o C6. Quais os problemas que vocês encontram e por isso descredenciaram correspondentes bancários? São avaliados inúmeros critérios nessa gestão e nesse monitoramento, desde uma reclamação e insatisfação do cliente até o visitante em loco, por exemplo, ele é obrigado a existir lá uma plaquinha que ele é correspondente autorizado do C6 Bank. Os relatórios vão apontar isso. Eu não tenho aqui comigo uma informação precisa de os principais motivos. Como é essa contratação? Vamos voltar a isso. Como é essa contratação? O senhor falou que tinha critérios éticos.
Me relaciona aí que critérios éticos são esses na contratação de correspondente bancário? O banco faz uma análise, por exemplo, de nível de endividamento da empresa. Se a empresa tiver com muito nível de endividamento, pode ser que a gente tome uma decisão por não credenciá-la. A autorregulação de crédito, ela faz... Ela tem as etapas dela de advertência, suspensão e coisas nesse sentido. Então, eventualmente, o correspondente que tomou uma advertência, a gente pode ser que não queira colocar para prestar serviço para o C6 consignado. Eu perguntei sobre ética. O senhor me respondeu sobre nível de endividamento do correspondente bancário. Fora esse pressuposto, falando de ética, quais são outros critérios relacionados à ética para a contratação do C6 de um correspondente bancário? Os critérios avaliados é basicamente o nível de endividamento, políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, adequação às normas e legislações atuais, notícias que não desabonem, seja na autorregulação, seja notícias que estão disponíveis na mídia e coisas nesse sentido. Senhor depoente, qual é o percentual para o correspondente bancário por cada contrato? A remuneração varia hoje em torno de 3% a 6%. 3% a 6% de cada contrato. Qual é a média contratual nos empréstimos de aposentado e pensionista? O senhor sabe dizer? Acho que hoje, até a gente estar operando nos últimos 2 dias, acredito que estava em torno de 3 a 4, 5 mil reais. O banco tem uma política de incentivo à contratação de cliente em relação a aposentado e pensionista para os correspondentes bancários? Perdão, senhor deputado, pode repetir a pergunta? Olha, deixa eu dizer, até dar parabéns ao advogado, porque o cliente não pode responder uma pergunta que toda ela o advogado está. Eu espero que não seja ditando a resposta, até porque é um advogado de respeito e com a reputação muito boa. A pergunta que eu estou fazendo ao senhor é o seguinte: existe uma política de incentivo, premiação, maior percentual do C6 para correspondente bancário que contrata mais? As remunerações, elas são individuais por contrato, de maneira é isso que eu estou perguntando. É só... Existem bonificações adicionais que possam vir de acordo com o volume de originação. Pronto. Então, vamos falar de uma linguagem mais popular. Quais são essas bonificações? Eu sou um correspondente bancário e danei-me a fazer contrato com aposentado e pensionista. Qual o tipo de bonificação extra a esse percentual de 3% a 6%? São bonificações, de novo, em cima do valor do contrato. Pode chegar a 1,5%. Pronto. Baseado em número de contratos? Baseado em número de contratos, qualidade dos contratos e assim por diante. Pronto. Então, existe um incentivo para os correspondentes bancários contratarem mais. O senhor tem alguma planilha que pode disponibilizar para a CPMI sobre esses pagamentos de comissões e também incentivo à contratação? O banco tem isso? Temos sim. O senhor tem como disponibilizar para a CPMI? Sim, senhor. Lhe agradeço. O C6 estabelece meta de contratação para cada correspondente bancário? Melhor dizendo, existe um piso na contratação? Não existe metas acordadas com o correspondente. Obviamente, a campanha, ela existe, na campanha em específico, existem metas, mas não é uma meta. Se ele vender um contrato, ele vai receber a remuneração daquela operação em específico. Já houve descredenciamento de correspondente bancário pelo baixo volume de contratos? Nunca.
Como é que essas metas são comunicadas aos correspondentes? São comunicadas pela estrutura comercial. Permita-me, Vossa Excelência, foram 2.000 descredenciamentos do Banco C6 consignado nos últimos 5 anos. Isso é importante. E como é que eu sei que os senhores descredenciaram esses 2.000 e os 2.000 ou quase 3.000 que estão credenciados não estão praticando a mesma coisa que os 2.000 que foram descredenciados? Como é que a gente faz essa comparação? Desculpa, deputado, pode repetir a pergunta? O senhor falou que tem quase 3.000 correspondentes e quase 2.000 foram descredenciados. Quais foram as práticas que o banco adotou para não repetir os mesmos erros dos descredenciados? Como eu disse, a gente evolui sempre o processo de gestão de correspondentes, que são aqueles 3 pilares que eu citei aqui. Sim, mas só um minuto. Esse processo está em prática no banco desde quando? Esse processo está em prática no banco desde 2019, quando a gente então, instaurou olha só, o banco. então o processo não está sendo suficiente, porque se vocês fazem todo esse processo e ainda conseguem os correspondentes burlar a atuação, é isso que eu quero saber. O que é que vocês estão fazendo de diferente para não permitir os mesmos erros? Se me permite, deputado, nos últimos 3 anos, o C6 não figura entre os 10 maiores instituições reclamadas no ranking do consumidor.gov. É verdade o fato que o senhor apresentou ali, que o C6, no acumulado de 5 anos, ele aparece entre os 10 maiores, mas nos últimos 3 anos o C6 aparece, se a gente juntar os conglomerados financeiros ali, na 12ª posição em 2023, tendo sido o maior originador de crédito aquele ano, na 15ª posição em 2024, tendo sido novamente o maior originador de crédito naquele ano de 2024 e tendo sido o 14º em 2025, tendo sido novamente o maior originador de crédito consignado. Volto a reforçar, a gente teve 483, salvo engano, reclamações em 2025 sobre os temas específicos de não contratado, não reconhecido ou não solicitado no ano de 2025. Foram 487 reclamações em 5,5 milhões de contratos. A posição, segundo consta inclusive do relatório apresentado pela Febraban, do C6, é da 44ª posição se a gente comparar com contratos ativos. Porque você, olhando de fato, perdão, Vossa Excelência, se a gente analisar de fato o número isolado, ele pode trazer uma interpretação não tão correta, na minha visão, dos fatos. Mas se você analisa pela quantidade de operações que se tem, o C6 é, como disse no meu discurso inicial, um dos melhores em qualidade de prestação de serviço ao aposentado e pensionista do INSS. Presidente, é só para a gente relembrar. Volta aqui. Olha, vocês saíram desse ponto para 6 milhões. Volta outro. Volta. Volta mais aí. Pode. Não, cadê aquelas notícias? Aqui. Essa aqui. Deixa eu dizer. O seu discurso está perfeito. Mas a prática do banco tem um débito para com aposentado e pensionista. Está aqui. Isso é de agora. Não é de ontem, não. De ontem que eu digo num tempo passado. É de agora. 300 milhões de reais. Eu acho que a prática, ela supera o discurso. Mas eu entendo. Deixa eu lhe dizer, o escopo da CPMI é de 2015 a 2025. E os senhores têm um débito para com a população nesse período. Para mim, pouco importa se é 2021, 2022, 2023. Nós estamos com escopo nesse período. Nós estamos aqui discutindo, eu entendo que o senhor está querendo dizer que essas falhas já não existem mais, mas nós temos um débito para com aposentado e pensionista. O senhor tem registro de treinamento em vídeo dessas metas comerciais?
A gente tem auditoria sobre todo o treinamento realizado com trilha de auditoria sobre os usuários que realizaram esses treinamentos. O senhor tem como repassar para cá? Acredito que sim. O senhor, lá como presidente do banco, tem treinamento para correspondente bancário? Parte da função da equipe do banco é fazer treinamento à equipe de correspondentes bancários. Por favor, passe esses dados para cá. Aqui eu estou com nota da auditoria da CGU. 1752-268/2023. O senhor poderia me dizer, nessa suspensão pelo INSS, se o ACT foi rompido, está suspenso, ou o ACT está vigente, mas sem os senhores poderem contratar novos consignados? O ACT está suspenso e reforço, a gente discorda veementemente da decisão do INSS. Sim, senhor, mas então o ACT se encontra suspenso. Internamente falando, eu lhe perguntei, nós estamos falando de 300 milhões. O Banco C6 discute a possibilidade, sem ser na justiça, mas internamente, devolver esses 300 milhões aos aposentados e pensionistas por esses produtos que, na minha ótica, foram casados? Estou falando independente da justiça. Os senhores pretendem fazer uma devolução administrativa desses valores? Como eu disse no meu discurso inicial, deputado, não nos parece correto fazer a devolução integral dos valores contratados legalmente com a anuência clara e explícita do contratante. Muito bem, olha só, o presidente do INSS esteve aqui nesta comissão, é Gilberto Ale, Como é o nome do presidente? Gilberto, né? O presidente Gilberto disse que assinou um termo de compromisso com o C6. O senhor recorda da assinatura desse termo de compromisso? Não houve assinatura de termo de compromisso com o C6. Pô, o presidente disse aqui que tinha assinado, então alguém está faltando com a verdade. Não houve assinatura com o C6 do termo de compromisso para a devolução de valores descontados irregularmente? Não, não houve. Muito bem. Nota da auditoria CGU que eu acabei de citar coloca que as averbações com problema em documentação do C6 chega a quase 10%. Que tipo de problema é? Qual é a natureza desse tipo de problema de documentação para ter um índice tão grande desse? Eu até li lá o quase 200 mil contratos. Deputado, eu não tenho ciência deste número, mas o número que a CGU nos pontuou no processo administrativo, salvo engano, versava sobre aproximadamente entre 10 e 20 mil operações, das mais de 10 milhões de operações que o C6 já fez. E como eu exemplifiquei aqui, por exemplo, se um documento estava ilegível no verso e havia uma pontuação sobre essa documentação ilegível, da qual o banco regularizou 100% delas no prazo estabelecido, salvo engano, de 60 dias, e este tema, inclusive, foi dado como feito com total... feito sem que houvessem novos apontamentos da CGU do INSS. Senhor Arthur, aqui eu estou com a auditoria da CGU e ela aponta 137 mil contratos
com problemas na documentação entre o período de outubro de 21 a abril de 2023. Se me permite, deputado, eu acredito que esse número não é referente à falta de documentação, mas sim... Deixe-me explicar aqui. Quando você faz a averbação junto ao INSS, você tem que enviar o documento da operação. E além do documento, você tem que mandar alguns metadados da biometria facial. Dentro desses metadados, o banco tem que mandar, quando ele valida a face em bases governamentais do SERPRO, ele tem que mandar, por exemplo, salvo engano, 0 ou 1. O banco, incorretamente, por um procedimento incorreto, mandava menos 100 quando não existia a base governamental do SERPRO. Mas corrigimos essa deficiência única e exclusivamente operacional e passamos a informar o valor correto. Era apenas uma inconsistência de informação entre o C6 consignado e a Dataprev, mas em nada prejudicou os aposentados e pensionistas do país. Olha, o senhor está falando do assunto que eu ia tocar agora. Essa mesma nota de auditoria indica que 78% das averbações foram realizadas com score de validação biométrica insuficiente. Isso entre junho de 23 e setembro de 25. O erro foi do banco? O procedimento, o banco errou em informar a informação que ele detinha para a Dataprev, mas a informação sobre o procedimento, como foi feito o procedimento, a validação em base biométrica, tudo isso aconteceu absolutamente dentro da legislação e das normas previstas pelo INSS, e o banco corrigiu em 30 ou 60 dias, salvo engano, todas as informações junto à Dataprev, demonstrando que todos os contratos estavam absolutamente corretamente assinados